E aí, galera, chegamos na quinta rodada do torneio de Londres e hoje foi o dia com partidas menos interessantes comparado com os outros. Então, em vez de escolher uma partida só, eu resolvi falar uns 5 a 10 minutos cada partida, fazer um resuminho bem curto. Aí eu consigo falar um pouco de cada, falar um pouco dos jogadores também, das decisões, um pouco mais das aberturas talvez. Mas um resumo bem rápido mesmo, tá? Eu normalmente gosto de aprofundar mais em uma partida só. Mas hoje eu não encontrei uma partida que se destacasse tanto que nem teve nos outros dias, na minha opinião. Então, vamos lá. Na verdade, não acabou a rodada inteira ainda, tá? Tem uma partida que ainda está sendo jogada, que não terminou antes do fechamento dessa edição, mas talvez acabe até o fim do vídeo. Mas acho que não vai mudar o resultado, que eu já sei, imagino que vai acontecer. Vamos por partes, então. Então, isso aqui é a partida do Aronian contra o Guiri. O Aronian jogou G3, D5, cavalo F3, G6, bispo G2, bispo G7, D4. Uma posição bem simétrica. Pode virar... Na verdade, isso aqui tem uma tendência para virar uma Grunfeld, né? Na verdade, acho que pode ser considerado uma Grunfeld, né? A Índia do Rei geralmente acontece quando o peão está em D6, que aí fica aquela formação com o bispo em G7, D6, as pretas um pouco mais restringidas. Quando tem um peão em D5 já, a gente chama de Grunfeld. Eu não sei se pode levar outro nome aqui, mas acho que é Grunfeld mesmo. Rock, rock. E aqui, ou seria tipo uma espécie de... Enfim, na verdade, o branco tá tirando as peças, as pretas também fianquetaram, né? Seria tipo algum esqueminha. Mas aqui C4, aí sim entra na variante mais teórica da Grunfeld. Aqui tem vários lances possíveis. Inclusive o Kramnik jogou isso aqui contra o Topalov na partida da primeira rodada que eu analisei. E aí o Topalov jogou C5 e deu aquela confusão toda. O Kramnik conseguiu uma posição muito boa, jogou bem, conseguiu uma vitória importante. Eu comentei naquele vídeo que C6 é o lance principal aqui, que sustenta o centro, né? Para retomar de peão e segue o jogo. Mas o Guiri jogou D pro C4, que é o segundo lance mais importante. Talvez seja o mais jogado hoje em dia, né? Da moda, né? O C6 acho que é um lance um pouco mais antigo. Então DC4 entrega o centro, mas tenta tirar as peças mais rápido. Então cavalo A3, C3 aqui é um lance possível, para devolver o peão de uma maneira um pouco diferente, para as brancas não terem a coluna C para uma torre aqui. E aí C5, essa é uma posição normal da Grunfeld. Mas ele jogou C5 direto, que geralmente tende a ser um pouco inferior para as pretas, né? Ficou bem parecido com a posição do Kramnik com o Topalov, na verdade, né? Mas tem alguma diferença aqui. Na verdade, se jogasse D pro C5 aqui, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Jogou cavalo A3. Isso, aí ele jogou C3, cavalo B5, né? Ah, não, é a mesma coisa. O Aronian teve a chance de jogar a mesma variante do Kramnik, então não tinha percebido isso. Ele jogou cavalo pro C4 mesmo, retomando o peão. E aí... porque o C5 costuma ser um pouco inferior pelo mesmo motivo que eu expliquei naquela primeira partida, né? As brancas tentam... uma posição bem simétrica, e se começa a limpar muito o centro, né, fazer muita troca no centro, a iniciativa começa a contar e esse tempo pode fazer diferença para quem tá com tempo a mais, que no caso as brancas, né? Então por isso o C5 geralmente não é muito aconselhável, né? Tanto que C6 é o lance mais sólido aqui. O D pro C4 é possível, mas para jogar com C3 ou para jogar até com cavalo C6, que é um lance interessante. Cavalo C4 e bispo E6. A ideia é que as brancas têm dificuldades para conseguir jogar o E4, que é o lance ideal para conquistar o centro, né? Mas ele jogou C5. E outra coisa, a desvantagem do C5 é que abre muito o bispo de G2 em algumas posições, né? Claro que, por outro lado, também abre o bispo de G7. Jogou cavalo pro C4, bispo E6, que é um lance bom, típico da Grunfeld desenvolver esse bispo aí, B3 e cavalo C6. E as pretas, a princípio, estão desenvolvendo bem as peças, né? A esperança das brancas é ficar uma posição bem assimétrica, mas com algum tipo de vantagem. Jogou bispo B2, que é lógico, que é o natural, né? D por C deve ser bem ruim, porque cavalo E4 e as peças pretas são totalmente soltas agora, né? O cavalo está entrando em C3, recuperando em C5. É um lance que daria toda a iniciativa para as pretas. Bispo B2 é lógico, CD, cavalo D4. E aqui, se jogasse bispo C4, né, que quebra a estrutura das brancas, não acho que seria bom, porque eu tô ameaçando jogar D5 eventualmente. E no caso de C por D4, cavalo D4,
cavalo D4, até mesmo dama D4 aqui. Isso aqui é uma posição sofrida, porque esse peão em C4 não é um problema, né? Eu defendo ele fácil, em compensação, peão de B7. Não sei nem como é que defende agora, né? Torre B8 seria um lance de chorar aqui. Além do que, ele leva bispo E5, né? Ainda teria um contragolpe aí, mas vai dar errado isso. Então o par de bispos aqui é muito forte para as brancas. Então entregar o bispo aqui em C4 não seria bom. Por isso que é importante. Estudei estrutura de peões, então vou quebrar a estrutura de peões do cara. Não, xadrez é um conjunto de temas. Não é só estrutura de peões que conta. É um dos temas bem importantes, mas par de bispos, dinâmica entre as peças, tem várias outras coisas que contam. Ele jogou CD4, cavalo D4, cavalo D4, bispo D4. E as brancas parece que tem uma iniciativa, porque o bispo em G2 está jogando bem, está tocando no ponto de B7. E aqui a Shugiri jogou um lance importante, porque não parece fácil defender o peão, né, de B7. Torre não dá, dama não tem casa boa para dama com certeza, né? Tô chegando com torre C1 depois, se a dama vier pra coluna C. E bispo D5 tem a cara que vai dar errado, né? Por causa de bispo para F6, bispo G2. E aqui, sem calcular nada, sei lá, bispo G7, imagino que eu vou ganhar alguma coisa, né? Não sei, bispo F1, se seguir essas trocas infinitas aqui... Não, eu ganhei uma peça aqui, né? Não, desculpa, esse não. Esse seria muito ingênuo. Bispo F8 eu ganhei uma peça aqui, né? Que vai cair esse bispo depois e esse cavalo sobrevive, né? Porque começaram as trocas e eu consegui comer um cavalinho F6 no meio do caminho. Tá. Então, e aqui ele jogou um lance muito importante, que é o lance mais... que definiu a partida aqui. Jogou B6, que é o lance fino, sacrificando a qualidade. Porque esse bispo A8, dama A8, ameaçando o bispo H3. Recupera a qualidade e ameaça mate. Se eu jogar F3, que evitaria isso, agora as pretas têm um lance muito forte, que é a torre D8. E agora, essa cravada aqui é decisiva. Acho que as brancas podem até estar perto de perdidas aqui. Não tem como a dama sair. E vai ter vários temas em cima desse bispo. Com o bispo de G7, né? Eu teria que analisar, mas isso aqui certamente está ruim pro branco. Tem uma pinta de estar bem ruim. Se jogar E3, por exemplo, tem que ver. No mínimo, tem um bispo H3 aqui, depois um cavalo sai, não sei. Tem cara de ser muito suspeito isso, né? Talvez mereça alguma análise. Mas esse é um lance que decide a partida aqui, que faz com que as pretas consigam igualar com tranquilidade. Aí torre C1, torre C8. Torre C2, B5. Que aqui as pretas conseguiram o que queriam, que era jogar torre C8 sem se preocupar com o peão de B7 e de A7, né? Por isso que B6 foi tão importante. Torre C2, B5. Cavalo E3. Trocou e dama A5. Tocou o peão de A2. Dama A1, dama D2. Dama D1, dama A5. Dama A1, dama D2. Empatou aqui. As brancas poderiam tentar um pouquinho mais ativos por causa do bispo em D4, mas a dama preta é muito ativa, então tem que repetir aqui para defender essas duas peças, né, o cavalo e o peão. Acabou empatando rápido. Essa é a primeira partida, vamos lá. Então não vamos salvar por enquanto, vamos para a próxima. Na verdade eu devia ter salvo, não sei porque que eu não fiz isso, para poder divulgar as análises, né, naquele link, mas tudo bem. Então vamos lá, segunda partida. Isso aqui eu demorei bastante, vou ter que ser um pouco mais rápido nas outras. Então, Soi Anand, D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, cavalo C3, cavalo D7. Essa é uma variante que ele jogou contra o... contra o Nakamura? Contra o Nakamura, né? E ele jogou C por D5 Nakamura. Eu expliquei que se o bispo tenta sair direto para F4, para jogar com E3, as pretas muitas vezes comem o peão do C4 aqui. E3, recuperar o peão do C4 e B5, que é um lance estrategicamente horroroso, mas é o lance teórico aqui. Faz sentido porque as pretas têm um jogo dinâmico muito bom. Defendi o peão, né? Claro que esse peão tá caindo. Cavalo B5. Defendi esse peão aqui de C4, né? Cavalo B5 e as pretas jogam cheque, né? De novo usando uma ideia similar que eu comentei no outro vídeo também, que é aproveitando que o bispo de C1 saiu, o bispo não tá mais em C1, foi para F4. Então essa diagonal aqui tá um pouco mais enfraquecida. Então cavalo C3 e agora cavalo D5. Com ideias de poder capturar esse bispo em F4 e também tocando o cavalo em C3. Aqui jogou A3. Aqui deve ter alguns lances. Acho que torre C1 deve ser possível também. Eu acho que as pretas jogam ou C5 ou trocam em F4 primeiro e C5. Pra tentar algum tipo de contrajogo. Ou primeiro cavalo B6 para defender o peão, né? Depois eu posso capturar em F4 e jogar C5. Vai acabar igualando, porque esse peão do C eu vou trocar pelo de D. Vai ficar uma posição equilibrada. Jogou A3.
cavalo C3, dama D2. 3 é um lance curioso, né? Porque esse bispo C3, BC3. E esse cavalo C3 tira a dama e recupera em C4, né? Esse cavalo F4, as brancas vão tentar jogar em cima desse peão do C4. E tem uma casa boa aqui pro cavalinho E5. Já que para expulsar o cavalo vai ter que jogar um F6 meio estranho, né? Então cavalo C3, dama D2, que é um lance curioso. Por isso que o A3 só justifica por causa do dama D2, né? Porque agora se eu tirar o cavalo tentando cravar a dama, eu posso comer o bispo, né? E ele jogou bispo por A3, né? Entregando mais uma peça, parece. Mas é que ele já ia perder uma das peças, então ele entregou o bispo. Dama C3. Se torre A3, teria um cavalo B1 curioso aqui. Um duplo, né? Engraçado. Na dama e na torre. Jogou dama C3, voltou o bispo. Pra casa importante, né? Porque aí eu tô trocando os bispos. Trocou. Bispo C4, roque. Roque, bispo B7. E a posição totalmente igual agora, né? Estrutura simétrica. Peão de B, de A é diferente, mas na verdade na prática dá no mesmo. Os pretos não tem nenhum problema, nenhuma fraqueza. A partida acabou empatando sem muito jogo. Jogou bispo B2, dama B6, torre C1, torre C8. Tacou a dama A3, trocou, torre B8. Peão de B2 vai ser difícil defender. O bispo costuma ser um pouco melhor que o cavalo quando tem peões nas duas alas, mas vai ser trocado o peão de B pelo de A e quando a estrutura fica tudo junto numa ala só, é difícil ter algum desequilíbrio. Jogou H4 para evitar uns temas de mate. Trocou. Tomei um B2, trocou, torre C7. Tirou o cavalo, trocou e D5. Torre A8, G6 e etc. Empataram depois de esses lances aqui. Bispo G6, rei G6, empatou. Essa é a partida com menos interesse da rodada, né? A abertura é interessante, alguns detalhes ali, mas não muda muito. Vamos salvar aqui e pronto. Vamos para a próxima, então. Vachier Lagrave, Caruana. Essa é uma partida que eu achei que prometia mais. Foi interessante até, mas acabou de um jeito um pouco mais calmo do que eu achava. E4, Vachier Lagrave jogou E5, cavalo F3, cavalo F6. Famosa defesa Petrov. Ou defesa russa, né? Que eles chamam, acho. É engraçado que várias aberturas têm um nome diferente que se usava na União Soviética, né? Então acho que eles usavam os nomes... Esse aqui é a defesa russa mesmo, eu acho. Ou posso estar confundindo, não sei. Bom, cavalo E5, D6, cavalo F3, cavalo por E4. Essa que é a variante normal da Petrov. Os brancos jogam cavalo C3 ou D4, que é o lance normal. Depois bispo D3 e depois roque. E desenvolve normal aqui, né? Cavalo C3 é interessante para acelerar o desenvolvimento da ala da dama. Eu jogo DC3 e eu vou tentar rocar grande, que foi o que ele fez na partida. Vachier Lagrave. Bispo E7, bispo E3. E aqui as pretas têm duas opções. Ou joga roque pequeno, que dá uma posição que tem potencial de ataque para os dois lados, uma posição desequilibrada, que eu acho mais perigosa para as pretas, para ser sincero, mas é possível. Seria roque aqui o lance. Dama D2 e roque grande. Ou o jeito que ele jogou, que é bem mais sólido. Cavalo C6, dama D2, bispo E6, rocão e dama D7. As brancas definiram que vão rocar grande, as pretas começam a ajeitar para rocar grande também, que aí é uma posição bem mais controlada. Ele jogou B3, que é um lance que se faz algumas variantes para defender o peão de A2. Eu sei que ele não estava caindo agora, né, porque seria uma loucura comer esse peão, mas tem uma variante que eu não lembro como que esse peão fica caindo. E o B3 é jogado aqui. Até rei B1 é possível também. Mas jogou B3. Até eu comentei, né, que sempre rei B1, nesse caso não jogou rei B1, né? Sempre falo que rei B1 é importante. E jogou B3. Opa, jogou B3 aqui. Aí rocão, cavalo D4. Que é a ideia temática dessa posição. Inclusive eu achava que cavalo D4 direto era mais comum, pra ser sincero. Que eu me lembre. Jogou B3, rocão, cavalo D4. Aí, no caso de cavalo por D4 aqui seria um erro, porque dama D4, ataquei G7 e A7. Um problema. Então jogou A6, para tirar esse peão do ataque. E agora as brancas ganham o par de bispo. Como eu já comentei outras vezes, eu gosto muito do par de bispos, achei que as brancas teriam uma vantagem aqui. FE e G3, para começar a colocar o bispo de F1 em jogo. Então D5, bispo H3, rei B8, torre 1. Até aqui tá jogando bem natural o Vachier Lagrave, né? Colocando as peças em jogo. Torre 8, F4.
Que eu acho que é um lance razoável pra tentar limitar um pouco o peão de E6. O branco deve ter uma micro vantagem aqui se tiver, porque par de bis, mas as peças estão super sólidas, o peão de E6 é muito difícil atacar ele, né? Talvez dobrar aqui, mas não sei se vai dar certo. Ele pode preparar o que ele fez na partida, que é bispo F6, dama D6 e avançar o peão, né? Então jogou F4, bispo F6, rei B1, que eu falei que uma hora ia acontecer, e dama D6. E agora ele está preparando D5. Então eu não sei, né? Como eu falei, eu não aprofundei muito nas partidas hoje, mas pelo que eu vi, a primeira vista eu gostava do branco, mas passando os lances eu vi que o Caruana resolveu esse problema e tá vindo E5 agora. Agora ele tomou uma decisão muito arriscada aqui, o Vachela Grave, né? Ele devia ter jogado, sei lá, puxa o bispo, não sei. E quando E5, F por E5, né? E, sei lá, puxa o bispo pra G2, tenta atacar o peão de D5, mas não tem nada aqui. Os pretas não tem nenhum problema. Tem até um centro até um pouco mais firme, né? Com esse peão em D5. Mas foi jogado dama D3. Pseudo ameaçando o peão, né? Porque leva um torre H8. Só que aí já levou E5 aqui direto. E acho que ele não viu. Não sei o que ele não viu. Porque se comer aqui, eu acho que eu posso capturar de várias maneiras, né? Acho que de bispo, talvez. Acho que de cavalo mesmo, né? Acho que de cavalo. Tem até umas entradas em F3 depois aqui, não sei. Ele jogou bispo C1, que eu também achei estranho, que agora permitiu E4, dama D2, dama C5. Bispo B2 e agora, se a gente voltar 5 lances pra trás, as pretas jogaram, tirou a dama, jogou E5, E4, esse peão passado, né? Já chegou aí na quinta fileira. E aí D4 jogou. Né? D4 não sei, mas é que tá difícil de aumentar a pressão no peão do C3, né? Cavalo A7 não sei se é um pouco lento. Mas era uma ideia também, não sei. Cavalo A7 pra cavalo B5, né? Talvez as brancas joguem até A4 nesse caso. Não sei. Ele jogou D4. Aí dama E2. Se ceder, imagino que tá entrando alguma peça aqui, né? Em D4. Tipo cavalo D4, talvez, ou até bispo, né? Até difícil escolher aqui. Acho que cavalo D4 tá bom. Isso aqui seria um desastre, né? Porque agora eu tenho um bispo de cores opostas. Opa. E muitas fraquezas aqui, né? Nas casas pretas. Então ele jogou dama E2, entregando o peão do C3. Vou tentar bater nesse peão de E4 aqui. DC3, trocou, e bispo C1. E aqui a dúvida era por que ele não comeu de cavalo, né? E se bispo C1... Tenta melhorar esse cavalo agora. O cavalo F7, que eu cheguei a ver que era o lance do computador. E cavalo D6. Dá uma descoordenada, mas é um peão a mais, né? O peão de E4 não vai cair tão cedo. O peão de C3 limita o bispo de F6, mas é um peão a mais, né? Tudo bem, se o peão não tivesse em C3, o bispo estaria aberto, mas eu prefiro ter um peão aí, né? Em C3 ainda. Ele quis jogar uma variante mais concreta. Jogou torre D8. E agora atacou o bispo de novo, né? Bispo C1 e torre D2. Ele achou que talvez ganhasse isso. Entrou com a torre na sétima. Bispo D2, peão toma. Dama D2. Bispo C3. Essa que é a ideia dele. Aí dama C1. Porque se brincar muito, se a dama sair pra uma casa estranha, né? Tipo, sei lá. Dama E2, por exemplo. Dama A3 e vai levar mate aqui em B2, né? Então dama C1 jogou, que é natural. A torre de E1 vai sair se não comer agora. Então trocou em E1. E E3. E vai ver que ele achou que isso aqui tava quase ganhando. Com a entrada do cavalo em B4, né? Que é muito chata. Essa entrada aqui seria decisiva, né? Provavelmente. Nas casas pretas. Só que ele joga C3. Acho que ele não viu isso, então. Porque senão ele manteria o peão a mais sem estresse antes, né? E seguiria o jogo. Eu acho, minha opinião. Concordo, confesso que eu vi no computador essa variante quando eu tava assistindo. Mas é bem natural manter o peão a mais, né? E, inclusive isso aqui que ele fez é muito mais mirabolante do que a outra linha, né? Do que querer jogar torre D2 e devolver o peão pra colocar o peão na cesta. Bonito, mas o rei tá perto também, não parece tão, né? É que o C3 acho que ele não deu bola, vai ver. Jogou cavalo A7 pra cavalo B5. Mas aí jogou bispo F1. Pra trazer o bispo pro jogo, né? Pode vir pra D3. Se brincar muito, esse peão pode até ficar fraco em E3. Cavalo B5. Trocar agora acho que seria imprudente, porque eu troco e esse peão de E é bem chato. Se rei C2 com ideia de dama F5, de rei D3, né? Dama F5 é o lance que eu vou fazer. Dama F5 costuma ser chato, porque essas posições o rei não consegue aproximar do peão, que nem ele conseguiria se fosse tipo um final de torres, um final de cavalo, um final de bispo. O final de damas, o rei não consegue aproximar do peão. Porque, por exemplo, joga o rei C1, dama D3, e agora?
né? O rei não consegue encostar. O peão e a dama vão chegando junto aqui de um jeito que o rei e a dama próximos não conseguem capturar esse peão de E, praticamente nunca. Se fosse um final de torres, não, né? O rei vai encostando, não tem como evitar, né? 2 peças contra uma. É que nesse caso a dama é muito forte, né? A dama controla muitas casas, né? Uma torre jamais conseguiria fazer isso. A torre, por exemplo, estaria na coluna E defendendo o peão. Aí as brancas jogariam rei C2 e rei D3, né? Vou colocar de outra cor aqui pra fazer algum sentido. Pronto. Se fosse uma torre, né? Então jogou rei B2, primeiro, sem pressa. Eu não sei o que ele quer fazer aqui. Acho que quer jogar bispo D3. Talvez pensar em jogar um A4 não, né? Mas não sei se um dia ele vai trocar isso aí. Avançar a ala do rei, não sei. Porque as pretas não tem o que fazer, parece também. Aí jogou cheque, voltou, cheque e empatou. Essa foi a partida entre o Vachela Grave e o Caruana. Foi interessante. O Vachela Grave jogou mal, de brancas, né? Deu a iniciativa para as pretas muito rápido, né? O cavalo por E6 que ele jogou é super natural, não dá pra criticar isso, né? Mas depois ele não sentiu que tava vindo E5, talvez, não sei. E depois que chegou E5, E4 e D4, as pretas estão por cima, claramente, né? As brancas não conseguiram fazer nada com um par de bispos. Aí ele achou um recurso interessante de entregar o peão e o Caruana se empolgou ali, devolvendo o peão pra tentar atacar, mas não deu certo, né? Vamos lá. Vamos salvar aqui de novo a partida. Agora, essa partida aqui não acabou ainda. Mas vou até ver se acabou aqui já, pra não falar uma besteira. Vou consultar aqui. Nossa, então minto. Não vou nem analisar essa partida agora, porque eu achei que ia empatar tranquilo, que é a partida do Nakamura com o Kramnik. Nakamura ganha um peão ali, tá com um cara que talvez ganhe até. Não sei. Bom, então eu vou analisar só as 4 partidas. Vou deixar essa aqui pra lá. Essa aqui é a partida que a posição tinha acabado. Eu achei que ia empatar numa boa isso aqui. Tudo bem, as brancas têm um peão em G5 fraco pra pressionar. Mas eu jogo rei H6 e fico me defendendo, né? Se precisar, dama E3, rei H6. E se dama F2 tentar entrar em F8, rei G7 volta. Parece bem seguro pras pretas. E no caso de eu tentar me aventurar aqui pra entrar com a dama, eu também vou entrar com a minha dama aqui em D3, né? Eu achei que era um empate mais ou menos tranquilo, pra ser sincero. Mas tem muito jogo, parece. Não sei, tá rolando ainda. Isso aqui eu vou deixar em aberto. Bom, então vamos falar da última partida da rodada, então. Da quarta, na verdade. A última não acabou ainda. Essa partida do Adams contra o Topalov. Então E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6, variante berlinesa da Ruy Lopes. E o Topalov a gente sabe que tá num torneio bem mal. Talvez ele decidiu jogar uma coisa mais sólida. Que, enfim, depois de tantas derrotas, né? Ele tava com meio em 4. Então, a berlinesa é uma opção bem segura, geralmente, né? Claro que as brancas podem tentar criar bastante jogo, que nem aconteceu na partida. Ficou bem interessante. Mas se jogar, por exemplo, roque, cavalo E4, tanto D4 que leva para um final desequilibrado, mas é um final, ou torre E1, que é bem sossegado, que teve duas partidas do Carlsen contra o Karyakin, né? Uma que o Carlsen chegou a pressionar, que foi a terceira do match, e a outra foi a 12ª, né? Aquela que empatou bem rápido. Mas é uma posição bem tranquila, né? Então o Topalov estava aceitando isso, uma posição calminha, que depois de tantas derrotas é compreensível até, né? Mas aí o Adams jogou D3 para manter a posição, defender o peão. Aqui, diferente das Ruy Lopes, das variantes espanholas ou Ruy Lopes normais, as pretas aproveitam que pode jogar bispo C5 aqui, em vez de querer jogar com bispo pra dentro, que é outra opção, tá? Não quer dizer que é melhor ou não. Bispo C5, bispo C6, que é uma ideia possível, D pro C6, cavalo E5 aqui é um erro, por causa de dama D4, porque ameaça mate e ameaça o cavalo, né? Seria um problema sério para as brancas isso, então cavalo E5 não dá, cavalo BD2 foi jogado, né? Essa ideia de entregar o bispo em C6 e jogar cavalo D2 é bem posicional. As brancas podem escolher fazer isso e tentar jogar em cima dos peões dobrados, em cima da estrutura. Agora, eventualmente, pode ameaçar o peão de E5 daqui a pouco, né? Ainda não. Mas fica esse desequilíbrio. As pretas têm um par de bispos, a estrutura branca é um pouco melhor, né? É uma posição interessante. Jogou bispo E6, cavalo E5 continua não podendo, pelo mesmo problema. Roque. Agora ameaçou o peão. E aí jogou bispo D6, que é um lance bem temático, né? Acho que cavalo D7 aqui é normal também. E aí tem até uns planos de jogar mais tarde F6 e puxar o bispo lá pra trás e trazer o cavalo pra C5 às vezes.
Na verdade aqui é um pouco diferente, né? Porque o cavalo ele ficaria muito bem em... Opa, ficaria muito bem em E6 aqui depois. Mas agora com o bispo já desenvolvido, não sei, né? O que eu queria dizer era mais ou menos isso. É que aqui eu não sei bem como é que chega na posição, mas vamos dizer bispo D6, roque. Esse plano aqui é bem interessante para as pretas. Vou colocar o cavalinho em E6. Depois seguido de F6. É uma casa boa pro cavalo, tá? Desse jeito aqui fica um pouco diferente. Mas roque. Jogou bispo D6 direto. E aqui o Adams tomou uma decisão legal, porque as pretas querem jogar também C5 aqui. Pra evitar qualquer D4. E um dia tem até uma manobra mais exótica aí, né? Cavalo D7, cavalo B8, cavalo C6, cavalo D4. Que é legal, forçando as brancas a jogarem C3 eventualmente, né? Pra enfraquecer. Mas aí jogou D4 direto. E quando joga D4, cavalo D7, pra tentar sustentar. Trocou lá. E agora as peças têm um par de bispos, a posição abriu, que pode ser perigoso para as brancas. Por outro lado, a estrutura se divide em duas alas, né? Tem esse 3 contra 4 aqui, onde os 4 das pretas são dobrados, né? Então não conseguem fazer peão passado no final. E as brancas têm 4 contra 3 também, só que as brancas... Opa! As brancas têm uma maioria muito mais móvel, né? Muito mais flexível. E no final de peões, dá para fazer um peão passado na ala do rei. E agora, no meio jogo, os peões vão avançar também, né? Então jogou F4. Isso aqui tinha acontecido já na partida do Nakamura contra o Aronian, na partida de Blitz. Que o Nakamura ganhou, ele ficou bem, inclusive. Não sei o que deveria ter jogado o Topalov, diferente. Ele jogou bispo D4 cheque aqui. O Aronian jogou dama D4. Jogou bispo D4, rei H1 e F6. Pra tentar restringir um pouco, né? Um lance que posicionalmente faria sentido seria F5. Pra tentar bloquear o peão em F4. E estabelecer um bloqueio nas casas brancas. Só que sem desenvolvimento tem cara que vai dar errado isso aqui. Tem cheirinho que vai dar problema. Isso. Até um cavalo F3 aqui. Ou dama E2, não sei. Mas é um lance que me bateria o olho e faria sentido. Jogou F6, C3, bispo B6 e F5. E agora vai começar a andar com essa maioria. Bispo F7. Né? Se o bispo tivesse em F4 aqui, as brancas estariam bem melhores já. Porque... o bispo está jogando bem, a estrutura E4, F5 limita muito o bispo de F7, né? O bispo está jogando na outra diagonal até, né? Mas quanto mais peão na casa branca, mais esse bispo fica limitado. E o Adam jogou E5 aqui. Porque se jogar muito calmo, as pretas podem tirar a dama e... rocar grande parece meio loucura, mas talvez até dê, né? Dama E7, roque grande, talvez. Roque pequeno também dá. Roque pequeno e torre 8, né? Mas ele jogou E5, eu achei muito interessante. F por E5 e agora dama G4. Tocando no peão de G7. A diferença, imagino que o E5 ajudou no caso de roque aqui. Um lance como F6 talvez, né? E G6, cavalo E4. E agora bispo H6, torre AD1, né? E o bispo de B6, que poderia estar ajudando do outro lado, ficou na ala da dama, né? Parece perigoso aqui para as pretas. Então jogou dama D3, dama G7, comeu o peão. Aqui o Topalov já tomou uma decisão super arriscada, né? Entregar esse peão. Não sei se está certo isso. Provavelmente não. Mas eu não sei como é que faz aqui já. O roque parece muito perigoso, né? E não tá dando pra rocar grande, né? Só se jogar dama E7 aqui, talvez. E se dama G7, roque grande. Mas até cavalo E4 aqui deve ser muito chato. Continua ameaçando o peão. Ameaça um F6, que parece decisivo. E se rocar grande, tem bispo G5 ganhando a qualidade ali em D8, né? Então jogou dama D3, dama G7, torre G8, dama E5, entregou mais um peão. E rei D7. Bom, o Topalov tinha ganho um peão antes, então ficou só com um peão a menos aqui. Só que o rei totalmente estourado, né? O que ele pensou pro conceito, que foi o que a gente tem falado, né? Que ele tem uma intuição boa, uma criatividade boa, só que ele tá passando os limites aqui, né? De assumir riscos demais, né? Ele quer jogar a torre de A8, depois rei C8. E aí todas as peças jogando, né? Par de bispos. Bispo entrando em D5, parece bom para as pretas. Rei bem seguro em C8 ali. Só que aí dama E4 jogou. Então a ideia dele era interessante, mas na prática não deu certo. Porque dama E4 é muito forte. Se trocar as damas, eu coloco cavalinho em E4. Diminui qualquer chance de ataque, né? Vou acabar provavelmente ganhando no final. Então jogou dama A6, tentando manter. E agora esse aqui é muito forte, F6. Porque de novo eu tô ameaçando jogar a torre E8. Mesmo com rei em D7, não tem problema. Se jogar cavalo F3, por exemplo,
Até contra esse que ameaça eventualmente um cheque aqui, eu posso jogar torre 8, cheque, rei C8. Isso aqui tá bem bonito pras pretas, senão daqui a pouco até tá ganho pras pretas isso. Tô ameaçando esse, né? O rei ficou bem em C8 e agora eu vou começar a atacar lá do rei. Né? Perdido acho que não, porque tem um F6 ainda, né? E dama F5 cheque, não sei. Mas parece perigoso, pelo menos. Só que F6 aqui é muito forte que o Adams jogou. Porque quando joga a torre 8, dama F5. E o rei não consegue escapar agora pra C8. Isso é muito chato. Então, bispo E6 tá caindo o peão de H7, né? Tá vindo F7 depois. E torre 6 entra numa cravada bem desagradável. Então jogou rei D8. E aí C4, que é um lance importante pra cortar esse contato da dama com a torre de F1, né? Dama A5, tentando trocar as damas. Que as brancas até queriam agora há pouco, mas agora é diferente, porque agora eu consegui trazer a torre pro jogo já, né? Tô ameaçando comer em D2 em C4. Peão de F6 agora. Opa. Peão de F6 tá meio fraco também, não sei. Se pode ser um problema isso. E o cavalo não pode sair, tá caindo em C4, né? Esse B3, até eu tenho que cuidar com o bispo C3 aqui. Torre B1 e bispo G6 ainda tem um F7, né? Mas, enfim. Quase já tá tendo uns problemas, assim. Talvez torre 2 aqui, né? Ameaçando o cavalo e aqui. Opa. O cavalo e aqui, né? Então aqui a troca de damas é diferente. Então por isso que não dá pra gente garantir, não, aqui nessa posição eu tenho que trocar as damas. Tudo bem, algumas posições você pode fazer isso, com um caráter mais estático. Posição mais aberta, assim, dinâmica, vai mudando o tempo inteiro os conceitos. A cada lance tem que reavaliar. Jogou dama H3, que é muito importante, porque agora ele não quer trocar as damas, ele quer dar mate. Ele quer tirar o cavalo de D2, tirar o bispo e torrear D1, né? E mate no rei aqui de D8. Ele jogou dama B4, aqui o Topalov. E aqui eu não entendi como é que o Adams não jogou esse lance, que é o mais lógico de todos. E tudo bem, é o lance do computador, por isso que eu tô falando isso também, mas é o lance lógico, né? Ele ficou com receio de entregar o peão, provavelmente. E depois as pedras instalarem um bispo em D5, né? O problema é que torre D1, bispo D5, F7, né? Tá ganhando. Tá ganhando muito, né? Porque além de eu dar um garfo nas torres, que é sempre bom dar um garfo nas duas torres, né? Bispo G5 aqui é quase mate também, né? Inclusive vai pra aquela lista de frases que eu coloquei no Facebook outro dia, né? Garfo nas torres. Parece... Acabou, né? Então o bispo D5 na verdade não vai conseguir cobrir esse cheque, né? Então não sei como é que defende torre D1 aqui. Mas tudo bem. Estamos fazendo uma análise expressa hoje, então não temos tempo para decifrar essas perguntas. Mas cavalo F3 certamente era um candidato forte, né? Ele jogou dama H7, que eu teria bastante receio de fazer essa altura do campeonato. Já tenho um peão a mais, não precisaria de outro. Ainda mais com tanto ataque, mas tudo bem. Dama H7 e aí dama F8 ele jogou. Controlar a casa de F7, tentar um torre H8. Não sei. E aí B3. Talvez era hora de sair correndo com o rei, né? Isso aqui vai ver que cavalo F3, rei B8, bispo F4 e acabou, né? Vou trazer minha torre e tô com praticamente 3 peões a mais, né? E o bispo de F7 não entra em jogo. Ele jogou bem no conceito aqui o Adams, né? Ele jogou B3 aqui, ele não quis nem dar o peão do C4 de novo. Então jogou dama H7, dama F8, B3, bispo D4, voltou a dama. Cravando o bispo, dama D6, cavalo E4. Tocou aqui no bispo. Quer dizer, tocou na dama, né? E a dama não pode sair por causa que o bispo tá tocado. Não pode sair pra qualquer casa, né? Então jogou dama... Opa! Jogou dama D7. E aí torre D1. Cravou aqui o bispo. E se C5, o cavalo pro C5 é muito chato, né? Porque esse bispo C5 tá levando um mate ali. Até eu vi que o computador dizia que tinha um lance engraçado aqui, que é bispo D7. E esse cavalo pro D7, bispo G2 é mate, né? Seria engraçado. Mas aí as brancas jogam C por D5, bispo C5 e tira o bispo. E tem o quê? 3 peões a mais já, né? E totalmente ganho, né? Torre C1 tá chegando também. Então rei C8. Dama D4. Entregou o bispo, né? Aqui já tá perdido. Acho que ele ainda tinha uma chance melhor um pouco antes, mas tudo bem. Torre D1 entregou o bispo. Dama D4, dama G4. Ameaçou mate. Bispo G5. Tampou aqui a coluna. Se torre G5, cavalo G5, depois tem um dama D7 cheque, né? Aqui, aqui... Ah, não tem torre 1 aqui? Torre 1, dama D4... tá ganho aqui, mas... Bom, tá ganho, né? Tá bem ganho, ok. E cavalo E5 e acabou, né? Torre D1 e vai fazer dama. Então, não sei se precisava de toda essa sofisticação, mas tá bom, né? Ele jogou torre E4. Pra tentar, enfim...
Quer dizer, tá caindo esse cavalo. O cavalo tá caindo, na verdade, né? Dama G4 tacou o cavalo. E bispo G5 exclama, porque quando torre E4, dama A7, o Adams entregou esse cavalo consciente, porque tá vindo dama 8 mate. Não tem como defender. Agora ele finalmente tentou tampar a coluna com o bispo D5. Aí cheque, rei D7 e torre por D5, cheque. Abandonou. C por D5, dama G8 e peça a mais, e peão coroando e um ataque decisivo. Nesse torre E2, dama D5, cheque, defende a única ameaça e acabou. Então, depois de torre D5, abandonou aqui. Eu queria só te falar pra vocês como é que foi aqui o Nakamura e o Kramnik, que não acabou ainda, parece, mas tá com um cara que vai ganhar o Nakamura. Seria impressionante essa vitória. Mas é isso aí. Inclusive estamos quase começando a transmissão do torneio de terça-feira. Quem abrir agora o vídeo rapidinho dá tempo de jogar o torneio. Começa às 7h45 agora na terça-feira, daqui a pouco. Vou mostrar bem rapidinho a tabela, que na verdade está errada, porque eu achei que aquela partida ia empatar em poucos lances. Mas o Sou tá em primeiro com 3,5. Aronian, Kramnik, Aronian e Caruana com 3, né? Kramnik, Nakamura jogando. Se o Nakamura ganhar, ele vai para líder empatado com o Wesley Sou. Meio da tabela aqui. E o Topalov, infelizmente, um torneio bem... Infelizmente para ele, né? Um torneio bem ruim. E é curioso, né? Que ele tá com main 5, performance dele... O rate de performance dele, o desempenho dele é 2.411, né? E ele perdeu quase todas. Vocês imaginam, olha a força desses caras, né? Ele faz main 5 e a performance dele ainda assim é acima de 2.400, né? Que é nível de mestre internacional. Isso que ele tá no torneio desastroso, né? Beleza. Então é isso, galera. Amanhã é dia livre, tá? O torneio volta na quinta-feira, 2 da tarde, horário de Brasília. Tem os links aqui embaixo para quem quiser acompanhar ao vivo com a transmissão oficial. E daqui a pouco, 15 para as 8, 7h30 começa a transmissão. 15 para as 8 começa o torneio de terça-feira no chess.com. Tem um vídeo aqui no canal, é só procurar como participar do torneio. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Quem ficar pro torneio, quem estiver esperando a próxima rodada só do torneio de Londres, até quinta-feira. Falou!